Bem-vindo de volta ao Histórias de Carretel. Se você gosta de histórias intensas, profundas e cheias de significado, aquelas que começam silenciosas, mas ficam com você por muito tempo, este canal é para você. Aqui, cada narrativa é construída com emoção, reflexão e verdades que muitas vezes ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Então, antes de continuar, inscreva-se no canal, ative o sino e faça parte dessa jornada onde cada detalhe importa. Prepare-se, porque esta não é apenas mais uma história, é uma experiência. O relógio dourado sobre a lareira marcava 6 horas e 15 minutos quando Clara e Rafael empurraram a pesada porta de vidro que os separava do mundo comum e os lançava naquele refúgio de luxo repleto de sussurros contidos e perfumes caros. Eles não eram do tipo que se vestia para impressionar, mas naquela noite haviam escolhido roupas sóbrias, discretas, tentando se aproximar do padrão que imaginavam encontrar ali. Ainda assim, a sensação de inadequação começou a se insinuar antes mesmo de atravessarem o hall principal. O chão de mármore refletia suas silhuetas com uma nitidez que parecia exagerar cada detalhe. O sapato levemente gasto de Rafael, o casaco simples de Clara, a bolsa que ela segurava com força como se fosse uma âncora contra o ambiente estrangeiro. Não houve sorrisos, nenhum cumprimento caloroso, apenas olhares rápidos, quase calculados, que passavam por eles como se fossem parte da mobília, invisíveis, irrelevantes. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. "Você tá vendo isso também?" sussurrou, mas sua voz parecia minúscula, engolida pelo espaço amplo e silencioso. Rafael apenas acenou levemente, apertando a mão dela como se isso pudesse oferecer alguma proteção contra a atmosfera sutilmente hostil. Os atendentes, impecáveis em seus ternos e vestidos, movimentavam-se com uma precisão quase coreográfica, mas nenhum se aproximou para oferecer ajuda. Pelo contrário, alguns desviaram o olhar, e um deles trocou um sorriso discreto com outro, os dentes brancos cintilando como se compartilhassem um segredo silencioso. Não havia escárnio explícito, não havia palavras duras, apenas a sensação de que eles não pertenciam, que sua presença era um erro de proporções imperceptíveis, mas palpáveis. Eles caminharam lentamente pelos corredores adornados com quadros caros, tentando parecer naturais, tentando absorver o ambiente sem serem absorvidos por ele. Cada passo ecoava de forma diferente do que ecoaria para outros clientes mais aceitáveis. Cada gesto era observado com um detalhe quase clínico. Um garçom se aproximou com uma bandeja de champanhe, mas passou direto, oferecendo apenas um aceno educado, que mais parecia uma barreira do que uma recepção. Rafael sentiu um nó na garganta quando percebeu o olhar da gerente, uma mulher de cabelos perfeitamente arrumados e expressão neutra. Ela os estudou de cima a baixo, inclinando levemente a cabeça, e por um instante houve o que só poderia chamar de julgamento silencioso. Não havia palavras, mas cada músculo do corpo dela transmitia a mensagem clara: "Vocês não pertencem aqui." "Posso ajudá-los?" perguntou finalmente um vendedor elegante que surgiu do nada, seu sorriso contido como uma cortina prestes a cair. Mas havia algo em seu tom, um sarcasmo polido, quase imperceptível, que deixava claro que ele duvidava da legitimidade deles como clientes. "Estão apenas olhando, imagino, ou pensavam em algo mais?" Clara engoliu em seco. A pergunta parecia simples, mas carregava uma pressão invisível. Era uma forma de expulsão sem confronto, uma exclusão que não precisava de palavras rudas porque cada inflexão transmitia o suficiente. Clara balançou a cabeça, mas não encontrou palavras para responder. Rafael tentou interceder, mas sua voz soou mais baixa do que esperava, afogada pela aura de superioridade silenciosa que pairava no ar. Cada detalhe naquele lugar parecia conspirar para lembrá-los de que eles eram intrusos. O tecido macio das cadeiras, o brilho intenso do piso polido, até o som distante de um piano, tudo parecia orquestrado para reforçar a barreira invisível entre eles e os verdadeiros frequentadores. Não havia confronto direto, não havia insultos, ainda assim o efeito era devastador. Clara sentiu as mãos suadas, a garganta seca. Rafael colocou um braço ao redor dela, mas a proteção era apenas simbólica. A exclusão era refinada, quase artística. Cada sorriso contido, cada olhar desviado, cada silêncio prolongado funcionava como uma sentença silenciosa. Eles não precisavam ser humilhados, já estavam sendo,
na forma mais insidiosa possível. Depois de alguns minutos que pareceram horas, decidiram avançar até a seção principal, mas o vendedor voltou a se aproximar, agora com um toque mais direto de cordialidade forçada. "Espero que estejam encontrando o que procuram", disse, sua voz doce, quase musical, mas com uma pontada de aviso, como se dissesse: "Aqui não é lugar de vocês." Clara engoliu a frustração. Rafael respirou fundo e juntos continuaram a caminhar, cada passo carregado de uma tensão que não podia ser dissipada por palavras educadas ou gestos superficiais. Eles estavam conscientes de que não precisavam de insultos para sentir a injustiça. A exclusão silenciosa, tão refinada quanto cruel, já havia cumprido seu objetivo. Quando finalmente se afastaram de olhos atentos e sorrisos velados, a sensação de alívio misturou-se a uma raiva contida. Eles não haviam sido agredidos, mas haviam sido lembrados, de forma sutil e quase artística, de que algumas portas, por mais abertas que pareçam, nunca se abrem para todos. E, no entanto, Clara e Rafael permaneceram, porque havia algo de curioso, quase teimoso, em querer existir num espaço que não os reconhecia como parte dele. Eles saíram para a rua, o ar frio da noite envolvendo-os como um abraço real, e ambos sabiam que aquela experiência os marcaria. Não havia escândalo, não havia drama ostensivo, apenas o peso silencioso de terem sido julgados e rejeitados, sem que ninguém tivesse dito uma palavra realmente cruel. O mundo deles, pensaram, é muitas vezes assim, um teatro de exclusão silenciosa, onde a injustiça se esconde atrás de sorrisos e educação. E enquanto caminhavam lado a lado, os passos ecoando na calçada deserta, Clara murmurou: "Um dia vamos voltar, mas dessa vez sem pedir permissão." Rafael apenas apertou a mão dela e juntos sentiram pela primeira vez o gosto agridoce da resistência silenciosa. Clara e Rafael avançaram pelo corredor principal da loja, ainda tentando absorver o brilho impecável das vitrines, a geometria perfeita das prateleiras e a precisão quase clínica da organização. Mas a sensação de desconforto que sentiam desde a entrada não diminuíra. Pelo contrário, parecia crescer a cada passo. Eles sabiam que eram observados, não apenas com atenção casual, mas com a espécie de interesse minuciosamente calculado que carrega julgamento e desprezo, mesmo quando o rosto permanece impassível. O vendedor que os abordara anteriormente reapareceu, surgindo entre eles como uma sombra bem-humorada demais para ser totalmente casual. Ele segurava uma prancheta, ou talvez fosse apenas um gesto de autoridade, mas cada movimento parecia meticulosamente coreografado para lembrá-los de que eles não pertenciam. "Se quiserem continuar aqui, é importante que conheçam nossas políticas", disse, a voz calma e precisa, sem uma ponta de malícia explícita, mas carregada de poder. "Infelizmente, precisamos solicitar que todos os clientes se registrem no nosso sistema antes de acessar as áreas privadas da loja. É uma regra da casa." Clara engoliu a vontade de protestar. "Nós só queríamos olhar um pouco, se não for incômodo", disse, sua voz trêmula, carregada de hesitação. "Entendo", respondeu ele, fazendo uma pausa calculada, os olhos percorrendo cada detalhe de suas roupas, os gestos ligeiramente fora de lugar. "Mas, como mencionei, as regras não são flexíveis. Todos os clientes devem estar devidamente registrados para continuar." Rafael tentou interceder. "Podemos nos registrar se for preciso, não queremos causar problema." "O registro não é imediato", interrompeu o vendedor, quase sem alterar o tom. "É necessário agendar com antecedência. Sem isso, não é possível permanecer nas sessões restritas. Desculpem, mas não podemos abrir exceções." Cada palavra, cada pausa carregava a intenção invisível de humilhação. Era uma exclusão disfarçada de formalidade, uma técnica de dominação silenciosa, fria e metódica. Eles não eram repreendidos de forma agressiva, eram simplesmente impedidos, pequenos obstáculos legais cuidadosamente colocados para que sentissem sua inadequação sem que ninguém precisasse se expor ao confronto. Clara olhou para Rafael, buscando nos olhos dele algum conforto ou indignação compartilhada. Ambos sabiam que a tentativa de defesa seria inútil, qualquer esforço seria interrompido antes mesmo de ganhar forma. Um leve movimento da mão do vendedor,
um sorriso contido, e eles sentiam a barreira invisível crescer entre eles e o espaço que desejavam habitar. Vocês podem aguardar na área de clientes cadastrados, continuou o vendedor, sua voz imutável, como um maestro conduzindo uma sinfonia silenciosa de exclusão. Infelizmente, não é permitido tocar nos itens da seção restrita. Posso acompanhá-los até a saída, se desejarem. Era a perfeição da humilhação. Nenhuma palavra ofensiva, nenhum gesto ostensivo, apenas a aplicação rigorosa de regras projetadas para excluir, empurrando o casal para a percepção de inadequação e incapacidade de reivindicar seu espaço. Clara engoliu a vontade de protestar. Nós só queríamos olhar um pouco, se não for incômodo, disse, sua voz trêmula, carregada de hesitação. Entendo, respondeu ele, fazendo uma pausa calculada, os olhos percorrendo cada detalhe de suas roupas, os gestos ligeiramente fora de lugar. Mas, como mencionei, as regras não são flexíveis. Todos os clientes devem estar devidamente registrados para continuar. Rafael tentou interceder. Podemos nos registrar se for preciso, não queremos causar problema. O registro não é imediato, interrompeu o vendedor, quase sem alterar o tom. É necessário agendar com antecedência. Sem isso, não é possível permanecer nas sessões restritas. Desculpem, mas não podemos abrir exceções. Cada palavra, cada pausa carregava a intenção invisível de humilhação. Era uma exclusão disfarçada de formalidade, uma técnica de dominação silenciosa, fria e metódica. Eles não eram repreendidos de forma agressiva, eram simplesmente impedidos, pequenos obstáculos legais cuidadosamente colocados para que sentissem sua inadequação sem que ninguém precisasse se expor ao confronto. Clara olhou para Rafael, buscando nos olhos dele algum conforto ou indignação compartilhada. Ambos sabiam que a tentativa de defesa seria inútil, qualquer esforço seria interrompido antes mesmo de ganhar forma. Um leve movimento da mão do vendedor, um sorriso contido, e eles sentiam a barreira invisível crescer entre eles e o espaço que desejavam habitar. Vocês podem aguardar na área de clientes cadastrados, continuou o vendedor, sua voz imutável, como um maestro conduzindo uma sinfonia silenciosa de exclusão. Infelizmente, não é permitido tocar nos itens da seção restrita. Posso acompanhá-los até a saída, se desejarem. Era a perfeição da humilhação. Nenhuma palavra ofensiva, nenhum gesto ostensivo, apenas a aplicação rigorosa de regras projetadas para excluir, empurrando o casal para a percepção de inadequação e incapacidade de reivindicar seu espaço. Clara engoliu a vontade de protestar. Nós só queríamos olhar um pouco, se não for incômodo, disse, sua voz trêmula, carregada de hesitação. Entendo, respondeu ele, fazendo uma pausa calculada, os olhos percorrendo cada detalhe de suas roupas, os gestos ligeiramente fora de lugar. Mas, como mencionei, as regras não são flexíveis. Todos os clientes devem estar devidamente registrados para continuar. Rafael tentou interceder. Podemos nos registrar se for preciso, não queremos causar problema. O registro não é imediato, interrompeu o vendedor, quase sem alterar o tom. É necessário agendar com antecedência. Sem isso, não é possível permanecer nas sessões restritas. Desculpem, mas não podemos abrir exceções. Cada palavra, cada pausa carregava a intenção invisível de humilhação. Era uma exclusão disfarçada de formalidade, uma técnica de dominação silenciosa, fria e metódica. Eles não eram repreendidos de forma agressiva, eram simplesmente impedidos, pequenos obstáculos legais cuidadosamente colocados para que sentissem sua inadequação sem que ninguém precisasse se expor ao confronto. Clara olhou para Rafael, buscando nos olhos dele algum conforto ou indignação compartilhada. Ambos sabiam que a tentativa de defesa seria inútil, qualquer esforço seria interrompido antes mesmo de ganhar forma. Um leve movimento da mão do vendedor, um sorriso contido, e eles sentiam a barreira invisível crescer entre eles e o espaço que desejavam habitar. Vocês podem aguardar na área de clientes cadastrados, continuou o vendedor, sua voz imutável, como um maestro conduzindo uma sinfonia silenciosa de exclusão.
Infelizmente, não é permitido tocar nos itens da seção restrita. Posso acompanhá-los até a saída se desejarem. Era a perfeição da humilhação. Nenhuma palavra ofensiva, nenhum gesto ostensivo, apenas a aplicação rigorosa de regras projetadas para excluir, empurrando o casal para a percepção de inadequação e incapacidade de reivindicar seu espaço. Clara engoliu a vontade de protestar. Nós só queríamos olhar um pouco, se não for incômodo, disse, sua voz trêmula, carregada de hesitação. Entendo, respondeu ele, fazendo uma pausa calculada, os olhos percorrendo cada detalhe de suas roupas, os gestos ligeiramente fora de lugar. Mas, como mencionei, as regras não são flexíveis. Todos os clientes devem estar devidamente registrados para continuar. Rafael tentou interceder. Podemos nos registrar se for preciso, não queremos causar problema. O registro não é imediato, interrompeu o vendedor, quase sem alterar o tom. É necessário agendar com antecedência. Sem isso, não é possível permanecer nas sessões restritas. Desculpem, mas não podemos abrir exceções. Cada palavra, cada pausa carregava a intenção invisível de humilhação. Era uma exclusão disfarçada de formalidade, uma técnica de dominação silenciosa, fria e metódica. Eles não eram repreendidos de forma agressiva, eram simplesmente impedidos, pequenos obstáculos legais cuidadosamente colocados para que sentissem sua inadequação sem que ninguém precisasse se expor ao confronto. Clara olhou para Rafael, buscando nos olhos dele algum conforto ou indignação compartilhada. Ambos sabiam que a tentativa de defesa seria inútil, qualquer esforço seria interrompido antes mesmo de ganhar forma. Um leve movimento da mão do vendedor, um sorriso contido, e eles sentiam a barreira invisível crescer entre eles e o espaço que desejavam habitar. Vocês podem aguardar na área de clientes cadastrados, continuou o vendedor, sua voz imutável, como um maestro conduzindo uma sinfonia silenciosa de exclusão. Infelizmente, não é permitido tocar nos itens da seção restrita. Posso acompanhá-los até a saída se desejarem. Era a perfeição da humilhação. Nenhuma palavra ofensiva, nenhum gesto ostensivo, apenas a aplicação rigorosa de regras projetadas para excluir, empurrando o casal para a percepção de inadequação e incapacidade de reivindicar seu espaço. Clara engoliu a vontade de protestar. Nós só queríamos olhar um pouco, se não for incômodo, disse, sua voz trêmula, carregada de hesitação. Entendo, respondeu ele, fazendo uma pausa calculada, os olhos percorrendo cada detalhe. A porta de vidro da galeria se fechou atrás deles com um som seco, definitivo. Do lado de fora, a rua parecia mais larga, o ar mais respirável, como se o mundo tivesse voltado ao seu tamanho real depois de horas comprimido por regras invisíveis. Clara caminhava em silêncio, o rosto sereno demais para quem acabara de ser empurrada para fora de um espaço que se dizia neutro. Rafael a observava de lado, percebendo algo diferente em sua postura. Não havia derrota ali. Havia cálculo. Eles dobraram a esquina e entraram em um café discreto, longe das vitrines iluminadas e dos olhares treinados para julgar. Clara escolheu a mesa do fundo, onde o barulho se dissolvia em murmúrio. Só então soltou o ar que parecia prender desde a entrada na galeria. Não era um suspiro de alívio, era um ajuste interno, como quem recoloca as peças no tabuleiro. Você ficou muito quieta, disse Rafael, com cuidado. Clara sorriu, um sorriso curto, controlado. Porque falar naquele lugar teria sido inútil. Ele a conhecia o suficiente para entender que aquela calma não era passividade, era disciplina. O tipo de autocontrole que só se aprende depois de atravessar muitas portas fechadas sem bater nelas. Pouca gente sabia, mas Clara, ou Ricardo, como era conhecida em certos círculos estratégicos, onde gênero e aparência não tinham valor algum, ocupava uma posição que não aparecia em cartões de visita comuns. Ela não precisava anunciar quem era. Seu poder não vinha do reconhecimento imediato, mas da capacidade de conectar pessoas, antecipar movimentos e agir antes que os outros percebessem que algo estava mudando. A humilhação na galeria não fora novidade, fora apenas mais um capítulo de um livro antigo.
Clara já estivera em salas onde seu nome fora ignorado até ser inevitável. Já sentira o peso de olhares que calculavam sua relevância com base em roupas, tom de voz ou silêncio. Com o tempo, aprendera a mesma lição que agora se desenhava com clareza. Reagir é entregar o controle. Observar é acumulá-lo. Ela tirou o celular da bolsa e o colocou sobre a mesa, sem pressa. A tela acendeu com uma lista de contatos que não chamavam atenção à primeira vista. Nenhum sobrenome famoso, nenhum cargo ostensivo. Apenas pessoas que sabiam como as engrenagens giravam quando ninguém estava olhando. Não vamos fazer nada agora, disse ela, como se lesse o pensamento de Rafael. Agora é o momento de entender o terreno. Rafael assentiu. Ele também já havia aprendido que nem toda injustiça pede confronto. Algumas pedem memória, outras, estratégia. Clara começou a enviar mensagens curtas, quase banais. Perguntas abertas, comentários neutros, um café marcado para a semana seguinte, um preciso da sua opinião, aqui, um você ainda está naquele projeto, ali. Nada que denunciasse intenção. Tudo que construía presença. Enquanto isso, a galeria continuava funcionando perfeitamente, segura de sua própria lógica. O vendedor provavelmente já havia esquecido o casal, arquivando-os na mesma pasta mental onde guardava todos os que não importavam. Era assim que o sistema se protegia, acreditando que o silêncio do outro era sinal de impotência. Clara sabia que não era. Eles usam regras como muros, disse ela, mexendo o café devagar. Mas esquecem que muros também criam sombras, e é nelas que as coisas crescem. Rafael observava em silêncio respeitoso. Havia algo quase hipnótico em vê-la trabalhar sem anunciar trabalho algum. Não havia raiva explícita em seus gestos, nenhuma pressa por reparação. Apenas uma paciência afiada, construída ao longo de anos de exclusões semelhantes. A discriminação que sofreram naquela tarde era cotidiana demais para gerar manchetes. Era justamente isso que a tornava perigosa e previsível. Instituições que operam assim costumam repetir padrões, confiar demais na própria invisibilidade. Clara conhecia bem esse tipo de erro. O celular vibrou. Uma resposta. Depois outra. Um nome conhecido reaparecia com um "faz tempo", um convite para conversar, um "me conta o que você está vendo por aí". As peças começavam a se mover, silêncios, sem que ninguém levantasse a cabeça para notar. Não havia plano de vingança. Vingança é barulhenta, imediata, emocional. O que Clara construía era diferente, era influência, era presença em mesas onde decisões são tomadas sem plateia. Era a capacidade, no momento certo, alterar fluxos, rever contratos, sugerir mudanças que pareciam naturais demais para serem questionadas. Ela já havia feito isso antes, em outros contextos, com outros nomes, sempre da mesma forma, deixando que o sistema acreditasse que nada estava acontecendo até que estivesse diferente demais para voltar atrás. Rafael sentiu um misto de admiração e inquietude. Eles não fazem ideia, fazem. Clara levantou os olhos tranquila. Não, e isso é essencial. Do lado de fora, a noite avançava. As luzes da cidade se acendiam uma a uma, indiferentes à pequena mesa no fundo do café onde algo começava a se reorganizar. A injustiça da galeria estava fresca, mas já não doía do mesmo jeito. Transformara-se em informação, e informação, nas mãos certas, vira ferramenta. Clara guardou o celular da bolsa e tomou o último gole de café. O erro deles, disse, levantando-se, foi achar que dignidade silenciosa é fraqueza. Caminharam para fora, lado a lado. Não havia promessa de justiça rápida, nem satisfação imediata. Apenas a expectativa silenciosa de quem sabe esperar. A inteligência não precisava se anunciar. A paciência, muito menos. Em algum ponto, sem alarde, as estruturas começariam a sentir pequenas pressões. Um atraso aqui, uma exigência ali, uma mudança de critério que parecia vir do nada. E ninguém ligaria isso ao casal discreto que um dia fora gentilmente convidado a se retirar. Porque o verdadeiro poder raramente entra pela porta da frente. Ele observa, aprende, se adapta, e quando finalmente age, já não pode mais ser impedido. A galeria despertava para mais uma tarde previsivelmente elegante,
quando Clara e Rafael atravessaram a porta de vidro, desta vez sem hesitação. Nada neles chamava a atenção imediata, nenhuma ostentação, nenhuma tentativa de impressionar. As roupas eram discretas, bem cortadas, escolhidas para não competir com o ambiente, apenas para existir nele com naturalidade. Ainda assim, havia algo diferente na forma como caminhavam, uma presença silenciosa, firme, impossível de ignorar, mesmo que ninguém soubesse explicar o porquê. O mármore continuava o mesmo, frio e polido. As obras permaneciam em seus lugares, iluminadas com precisão. Os funcionários repetiam os gestos treinados, os sorrisos neutros, os olhares rápidos, tudo parecia igual, exceto Clara e Rafael. Desta vez não esperaram ser abordados. Avançaram pelo espaço com a tranquilidade de quem sabe exatamente onde está e por quanto tempo pretende ficar. Um atendente se aproximou, cordial, automático. "Boa tarde, posso ajudá-los?" "Estamos aguardando uma reunião", respondeu Clara, sem elevar a voz, sem explicar demais. Não disse com quem, não precisou. O atendente hesitou por um segundo, um intervalo mínimo, quase imperceptível, antes de sorrir e pedir que aguardassem. Ofereceu água, indicou um assento confortável, nada de desconfiança aberta, nada de barreiras, apenas cortesia profissional. Eles haviam sido classificados, ainda que ninguém soubesse em qual categoria. Rafael percebeu primeiro, o vendedor, o mesmo. Ele estava a alguns metros, conversando com dois homens de terno escuro, claramente importantes. Quando seus olhos encontraram Clara e Rafael, algo mudou. Não foi imediato. Foi um atraso no gesto, um micro desalinhamento no sorriso, um reconhecimento sem memória. Ele não os lembrava, mas sentia. A postura mudou. As costas se endireitaram demais. O tom de voz tornou-se mais cuidadoso. Era como se o ambiente tivesse enviado um sinal silencioso. Atenção, não subestime. O vendedor se despediu rapidamente dos homens e caminhou em direção ao casal, agora com uma cordialidade que beirava o excesso. "Boa tarde", disse ele. "Sejam bem-vindos." Clara respondeu com um aceno leve, educado, sem sorriso. Rafael manteve a expressão neutra. Nenhum deles ofereceu qualquer pista de reconhecimento. A cortesia era um espelho, refletia apenas o que vinha do outro lado. "Fiquem à vontade", continuou o vendedor. "Se precisarem de algo, estou à disposição." Era quase cômico, se não fosse tão preciso. A agressão anterior havia se transformado em zelo, não por arrependimento, mas por intuição. Algo dizia a ele que errar novamente seria perigoso, ainda que ele não soubesse por quê. Minutos depois, a gerente surgiu, a mesma mulher de postura impecável e olhar treinado. Aproximou-se com um sorriso profissional, ligeiramente mais aberto do que o necessário. "Senhora Clara, senhor Rafael", disse, confirmando os nomes com cuidado. "A reunião será iniciada em instantes. Se preferirem, podemos usar a sala privada." O vendedor sentiu o chão mudar sobre os pés. Clara. O nome ecoou tarde demais. Algo começou a encaixar, não o rosto, mas o contexto. A sala privada, a reunião, o cuidado excessivo. Ele engoliu seco, mas manteve o sorriso. Ainda havia tempo, acreditava, de manter tudo sob controle. Na sala reservada, o ambiente era ainda mais silencioso. Uma mesa longa, pastas organizadas, um contrato repousava no centro, acompanhado de canetas de metal pesado. Outros convidados começaram a chegar, investidores, representantes, pessoas que o vendedor conhecia apenas de vista, mas cuja autoridade era indiscutível. Clara sentou-se sem pressa, Rafael ao seu lado. A gerente ocupou a ponta da mesa. O vendedor permaneceu de pé, próximo à parede, agora reduzido à função de apoio. Era ali que ele deveria ficar. A reunião começou com apresentações formais, nomes, cargos, breves explicações. Quando chegou a vez de Clara, houve uma pausa diferente, não de dúvida, de expectativa. Clara Alves, representando o Comitê Estratégico do Fundo Cultural. O silêncio que se seguiu não foi longo, mas foi suficiente. O vendedor sentiu o calor subir pelo pescoço. O Fundo Cultural, o mesmo que financiava parte significativa das exposições, o mesmo que definia quais galerias entrariam ou sairiam de circuitos internacionais.
Rafael complementou com voz calma: estamos aqui para formalizar a decisão sobre a próxima etapa da parceria. O vendedor desviou o olhar. Pela primeira vez desde que entrara naquele espaço, não havia sorriso possível. Ele lembrava agora, não dos rostos, mas da sensação. O casal discreto, as regras, o convite educado para se retirar. Cada palavra dita anteriormente voltava, reorganizada, pesada. A gerente abriu a pasta e deslizou o contrato pela mesa. Se estiverem de acordo, podemos proceder com a assinatura. Clara pegou a caneta, mas não assinou imediatamente. Levantou os olhos lentamente até encontrar o vendedor. Não havia raiva ali, nem triunfo, apenas clareza. Antes disso, disse Clara, gostaria de confirmar um ponto. Todos se voltaram para ela. O vendedor prendeu a respiração. Este espaço preza por critérios objetivos de acesso e tratamento, correto? A gerente assentiu, um pouco confusa. Claro. Excelente. É fundamental que esses critérios sejam aplicados com consistência. A reputação de uma galeria depende tanto das obras que exibe quanto das pessoas que escolhe respeitar. Não foi uma acusação, não foi um ataque. Foi uma constatação dita no momento exato diante das pessoas certas. O vendedor sentiu a vergonha se instalar devagar, metódica e irrefutável. Não havia como se defender, não havia o que dizer. O poder mudou de lugar e o fez sem levantar a voz. Clara assinou o contrato. Rafael fez o mesmo. A reunião seguiu, mas algo já havia sido decidido além do papel. Ao se levantarem para sair, o vendedor tentou falar. Senhora Clara, ela interrompeu com um gesto suave. Está tudo bem, disse. E estava, porque a lição não precisava ser explicada, ela já havia sido sentida. Enquanto deixavam a galeria, Clara e Rafael caminhavam com a mesma discrição de sempre, mas agora cada passo carregava uma verdade silenciosa. O poder mais constrangedor não é o que humilha, é o que revela tarde demais quem sempre esteve no controle. Nada mudou na galeria de forma abrupta. Não houve demissões anunciadas em voz alta, nem pedidos públicos de desculpa, nem comunicados espalhafatosos pregados nas paredes de mármore. Para quem olhasse de fora, tudo parecia seguir exatamente como antes, e, no entanto, tudo havia mudado. Clara sabia que o verdadeiro poder raramente faz barulho. Ele se manifesta nos ajustes quase invisíveis, nos detalhes que passam despercebidos para quem não entende como as estruturas funcionam. Foi assim que aconteceu. Dias depois da reunião, novos protocolos começaram a circular internamente. Nada revolucionário à primeira vista, apenas documentos revisados, termos ajustados, palavras escolhidas com mais cuidado. Padronização de atendimento, critérios objetivos de acesso, treinamento contínuo de equipe, frases neutras, técnicas, impossíveis de contestar sem parecer inadequado. Mas cada linha carregava uma intenção clara: reduzir o espaço onde o preconceito silencioso se escondia. Os funcionários foram convocados para reuniões de alinhamento. Não eram repreensões diretas, mas orientações firmes. Situações hipotéticas eram discutidas, decisões passadas revistas. A linguagem era institucional, mas a mensagem não deixava dúvida. O que antes era tolerado como procedimento, agora seria observado com atenção. Alguns entenderam rapidamente, ajustaram posturas, refinaram olhares, aprenderam a escutar antes de concluir. Outros resistiram em silêncio, acreditando que aquilo passaria, que era apenas mais uma exigência temporária. Esses, aos poucos, foram perdendo espaço. Mudanças sutis de escala, funções redistribuídas, convites que deixaram de chegar. Nada punitivo demais para gerar revolta, apenas consequências naturais em um ambiente que decidira evoluir. O vendedor sentiu isso antes de qualquer aviso formal. Não foi afastado de imediato, mas algo havia mudado ao seu redor. As decisões importantes já não passavam por suas mãos. Seu nome deixara de ser citado em reuniões estratégicas. Quando falava, era ouvido com atenção educada, mas sem a autoridade implícita de antes. Ele compreendeu, tarde demais, que não havia sido castigado, havia sido reposicionado. E isso doeu mais do que qualquer punição direta. Clara acompanhava tudo à distância, sem interferir diretamente. Não precisava.
O sistema, uma vez ajustado, começava a se corrigir sozinho. Era assim que as estruturas funcionavam quando tocadas no ponto certo. Não se tratava de vingança. Vingança cria resistência. O que ela buscara e alcançara era transformação. Rafael percebeu a diferença na primeira visita posterior. Entraram na galeria sem aviso, como clientes comuns. Foram recebidos com naturalidade, não com excesso de zelo nem com desconfiança, apenas respeito. O tipo de respeito que não precisa se anunciar porque não precisa provar nada. Funcionários novos os atenderam, outros antigos mantiveram distância respeitosa. O ambiente parecia mais leve, menos tenso. Não porque Clara e Rafael estivessem ali, mas porque o espaço aprendera algo com a presença deles. A dignidade que lhes fora negada antes não precisou ser devolvida com palavras. Ela simplesmente se impôs, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. E talvez tivesse. O erro nunca fora deles. Clara caminhou entre as obras com tranquilidade. Observava não apenas os quadros, mas as pessoas. Via nos gestos pequenos sinais de mudança. Perguntas feitas antes de suposições. Explicações oferecidas sem ironia. Pausas respeitosas onde antes havia interrupções. Não era perfeição, era progresso. Em uma das salas, cruzou novamente com o vendedor. Ele a cumprimentou com educação contida, os olhos baixos por um breve segundo. Não havia rancor no olhar dela, apenas a serenidade de quem não precisa provar nada. Ele assentiu, compreendendo, não por palavras, mas por contexto, que aquela lição não fora pessoal, fora estrutural. E essa foi a maior vitória. Clara e Rafael nunca discutiram abertamente o que haviam feito, não porque fosse segredo, mas porque não era necessário nomear. Eles sabiam, isso bastava. A satisfação que sentiam não vinha de ver alguém diminuído, mas de perceber que o espaço agora oferecia menos chances de repetir o mesmo erro com outros. O mundo continuava injusto em muitos aspectos, eles sabiam disso, mas também sabiam que pequenas correções, feitas com inteligência e paciência, criam ondas que se espalham além do ponto inicial. Talvez alguém em outro dia entrasse naquela galeria com roupa simples, olhar inseguro e fosse tratado com respeito sem jamais saber por quê, e isso era suficiente. Na saída, Rafael comentou quase com um tom de reflexão. No fim, eles nem perceberam exatamente o que aprenderam. Clara sorriu pela primeira vez sem contenção. As melhores lições são assim. Eles caminharam para fora não como vencedores visíveis, mas como agentes silenciosos de mudança. Não deixaram marcas óbvias, não exigiram reconhecimento. Apenas ajustaram o mundo ao seu redor, um pouco, para que fosse menos injusto do que antes. E essa foi a lição que ficou. O poder verdadeiro não destrói pessoas, ele corrige caminhos. Não grita, não humilha, ele ensina, mesmo quando ninguém percebe que está aprendendo. As mudanças não chegaram com anúncios, nem com manchetes. Elas se espalharam como o som baixo de um instrumento afinando nos bastidores, quase imperceptível, mas impossível de ignorar para quem sabia escutar. Clara percebeu primeiro nos convites que começaram a surgir com uma naturalidade nova. Não eram pedidos carregados de formalidade excessiva, nem tentativas de compensação tardia. Eram convites simples, diretos, como se sua presença tivesse sempre sido óbvia. A galeria foi apenas o primeiro ponto de inflexão. Outros espaços igualmente silenciosos em seus critérios começaram a ajustar rotinas. Não porque alguém exigira publicamente, mas porque estruturas se observam entre si. Quando um ambiente muda sem perder prestígio, os outros tomam nota. A adaptação passa a ser estratégica, não moral, e ainda assim produz efeito real. Rafael notou isso numa recepção pequena, quase íntima, em um espaço que antes exigia apresentações longas e validações implícitas. Dessa vez, ninguém perguntou quem os indicou, ninguém avaliou com o olhar antes de oferecer um aperto de mão. O respeito vinha pronto, sem explicações. Ele sentiu um desconforto leve, quase irônico, não por estar sendo aceito, mas por perceber o quanto aquela aceitação sempre fora opcional. Clara observava tudo com a atenção de quem conhece os ritmos do poder.
Não se deixava embalar por gestos isolados. O que importava eram os padrões. E os padrões estavam mudando. Olhares antes rápidos demais, agora se sustentavam por um segundo a mais. Tempo suficiente para reconhecer humanidade. Perguntas vinham antes de conclusões. Decisões estratégicas incluíam variáveis que antes eram ignoradas: diversidade de público, impacto simbólico, coerência institucional. Nada disso era dito em voz alta, mas estava lá. Em um jantar formal, um curador comentou, quase como quem fala do clima: estamos repensando alguns critérios internos. Certas práticas já não fazem tanto sentido. Não olhou diretamente para Clara ao dizer isso. Não precisava. Ela respondeu com um aceno leve, como quem reconhece algo que já estava em movimento antes mesmo de ser nomeado. As pequenas vitórias surgiam assim. Um artista jovem sendo ouvido com atenção inesperada, uma visitante tratada com gentileza sem precisar provar nada, um funcionário corrigindo outro com um simples "vamos confirmar antes". Gestos mínimos, cotidianos, que não rendiam histórias heróicas, mas mudavam o ambiente de forma duradoura. Rafael sentia isso no corpo. A tensão constante que antes o acompanhava ao entrar em certos lugares começava a se dissolver. Não por ingenuidade, mas por evidência. Ele já não precisava preparar respostas, ajustar postura, antecipar desconfiança. O respeito, ainda frágil, começava a se impor como norma. Clara sabia que aquele era o verdadeiro teste. Mudanças profundas não se medem no dia seguinte ao conflito, mas nos meses silenciosos que vêm depois. E os sinais eram claros. Pessoas antes intocáveis tornavam-se cautelosas. Outras antes invisíveis ganhavam espaço, não por benevolência, mas por ajuste de percepção. Em uma reunião estratégica, alguém sugeriu rever a forma como recepções eram conduzidas. Não é sobre imagem, disse um dos presentes, é sobre coerência. Clara anotou mentalmente aquela frase. Era nova naquele contexto, e frases novas indicam pensamentos novos. Ela e Rafael continuaram circulando sem pressa, sem protagonismo explícito. Não buscavam reconhecimento. Sabiam que ele viria, não em aplausos, mas em permanência. Ser respeitado sem ser lembrado como exceção, esse era o objetivo real. Houve um momento, em uma tarde comum, que selou tudo. Estavam em uma livraria sofisticada, daquelas que misturam arte, café e silêncio calculado. Um casal entrou logo depois deles, visivelmente inseguro, roupa simples demais para aquele cenário. Clara observou o atendente se aproximar e esperar, ouvir, sorrir, ajudar sem medir. Ela sentiu algo se acomodar dentro de si. Não orgulho, algo mais calmo, mais profundo. "Está vendo?", murmurou Rafael, percebendo o mesmo. Clara assentiu. É assim que a mudança se mostra. Não havia garantia de que aquilo duraria para sempre. Estruturas podem regredir, o mundo é instável, mas algo havia sido deslocado. Uma linha invisível fora desenhada, e isso já era impacto suficiente. A repercussão não tinha rosto, nem autoria clara. Ninguém apontaria para eles e diria, foi por causa deles. E isso era exatamente o que tornava tudo legítimo. Quando a justiça não precisa de assinatura, ela se integra ao espaço. Ao final daquele dia, caminhando pela cidade iluminada, Clara pensou em todas as vezes em que suportou o peso do julgamento silencioso. Não para cobrar agora, mas para medir a distância percorrida. O caminho não fora rápido, nem difícil, mas foi consistente. Rafael segurou sua mão, não como proteção, mas como confirmação. Eles não estavam mais reagindo ao mundo, estavam participando da forma como ele se organizava. E enquanto seguiam adiante, sem pressa, sem anúncio explícito, não buscavam reconhecimento. Sabiam que ele viria, não em aplausos, mas em permanência. Ser respeitado sem ser lembrado como exceção, esse era o objetivo real. A repercussão invisível já estava em curso, e não havia como desfazê-la sem que alguém percebesse que algo precioso se perderia no processo. A memória não avisa quando vai voltar. Ela não pede licença, não escolhe o momento certo. Às vezes surge no meio de uma conversa banal, às vezes no reflexo de um vidro escuro,
às vezes no tom de voz de alguém que acredita estar sendo neutro. Foi assim que aconteceu com Clara, numa manhã comum, enquanto observava o movimento lento da cidade pela janela. Um gesto mínimo, alguém desviando o olhar cedo demais, e os fantasmas antigos atravessaram o tempo sem esforço. Ela sentiu primeiro no corpo, o aperto no peito, a tensão nos ombros, a velha necessidade de se explicar antes mesmo de ser questionada. Não era fraqueza, era memória muscular. O corpo lembra antes da mente. Rafael percebeu, sempre percebia. Não perguntou nada de imediato. Apenas ficou ali, compartilhando o silêncio. Eles haviam aprendido ao longo dos anos que certas lembranças precisam de espaço para respirar antes de serem nomeadas. Lembra daquela entrevista? Ela disse, enfim, sem tirar os olhos da rua. Rafael assentiu. Lembrava. Como esquecer? A sala branca demais, o sorriso condescendente do avaliador, as perguntas que nunca vinham direto ao ponto. Não queriam saber o que ela sabia fazer. Queriam saber se ela pertencia. Naquele dia, Clara saíra da sala com a mesma dignidade silenciosa de sempre, mas levara semanas para reorganizar por dentro o que fora desmontado em minutos. Não fora a rejeição em si, fora o subtexto, a certeza de que havia critérios não declarados, regras que não apareciam no edital. Foi ali que eu aprendi a escutar mais do que falar, disse ela. Eles revelam muito quando acham que você não tem poder. Esses episódios não eram exceção, eram uma sequência, um curso informal de sobrevivência emocional em ambientes hostis, ministrado sem aviso, sem certificado. Cada exclusão, cada microagressão, cada porta fechada educadamente tinha deixado marcas, mas também deixara ferramentas. Clara aprendera cedo que o confronto direto nem sempre liberta. Às vezes aprisiona. Pessoas em posição de privilégio esperam resistência aberta. Ela valida a narrativa deles. O que eles não sabem lidar é com presença estratégica, com alguém que observa, aprende, adapta e age fora do radar emocional. Rafael também carregava seus fantasmas. O professor que elogiava outros alunos com entusiasmo e a ele com surpresa. O cliente que pedia confirmação 2 vezes. O elogio que vinha acompanhado de espanto. Cada lembrança se somava como camadas geológicas de experiência, formando uma base sólida demais para ser abalada por episódios recentes. Engraçado, disse ele, como a gente aprendeu a se proteger sem endurecer. Clara sorriu de leve. Aquilo fora uma escolha consciente. Não permitir que a violência simbólica os tornasse cínicos. Transformar ferida em leitura de contexto, dor em inteligência emocional. As estratégias que agora aplicavam, pausas calculadas, respostas neutras, presença constante sem exposição, não haviam sido aprendidas em livros. Eram fruto de tentativa e erro, de observação atenta dos jogos psicológicos alheios. Eles sabiam quando falar, quando silenciar, quando deixar que o outro revelasse suas próprias inseguranças. Em um outro encontro, Clara havia feito isso com precisão cirúrgica. Um executivo falava demais, seguro de sua posição. Ela apenas escutava, fazendo perguntas mínimas, deixando espaços longos demais para o conforto dele. Em poucos minutos, ele havia dito mais do que pretendia. Não por pressão, por hábito. O poder psicológico mais refinado não força, ele convida. Rafael admirava esse domínio, mas sabia que não viera sem custo. Cada silêncio estratégico carregava memórias de silêncios impostos. Cada olhar sustentado vinha de muitos olhares desviados no passado. A resiliência deles não era abstrata, era construída, episódio após episódio. Havia noites em que os fantasmas voltavam com mais força. Sonhos fragmentados, cenas antigas revisitando o presente com novas máscaras. Nessas horas, eles não fingiam que eram invulneráveis. Sentavam juntos, falavam pouco, lembravam que não estavam mais sozinhos naquele lugar emocional. Não é que não dói mais, é que agora a dor não decide por mim. Esse era o ponto de virada. O passado deixara de ser um peso morto e se tornara arquivo, um repositório de padrões, sinais, atalhos. Eles reconheciam o cheiro da exclusão antes que ela se manifestasse, antecipavam o movimento antes que ele se completasse,
e, ao fazer isso, desarmavam situações sem confronto, sem espetáculo. A empatia deles vinha do mesmo lugar. Sabiam reconhecer nos outros o desconforto que já fora seu. Sabiam quando alguém precisava apenas de tempo, não de julgamento. Isso os tornava aliados improváveis, líderes silenciosos, referências não declaradas. Ao final daquele dia, caminhando sob luzes que piscavam preguiçosas, Clara sentiu os fantasmas se afastarem um pouco, não porque tivessem desaparecido, mas porque haviam cumprido sua função, lembrá-la de quem ela fora e de tudo o que aprendera para chegar até ali. Rafael apertou sua mão, não para afastar o passado, mas para ancorá-lo no presente. Eles seguiram adiante com a certeza de que a verdadeira superação não apaga a história, ela a integra, e ao fazer isso, transforma antigos fantasmas em aliados silenciosos, atentos, experientes, impossíveis de enganar. A rede não se via, não aparecia em organogramas, não tinha sede e não exigia convites formais. Ainda assim, estava em toda parte. Clara sentia sua presença como se sente uma mudança de pressão no ar, não pelos sinais óbvios, mas pela forma como as conversas passavam a fluir, como decisões antes rígidas se tornavam possíveis. Ricardo caminhava ao lado dela com a mesma percepção silenciosa. Eles não comandavam a rede, eles a mantinham viva. Tudo começava com gestos pequenos, um encontro marcado sem alarde, uma apresentação feita no momento exato, um nome citado com naturalidade, sem recomendação explícita. O poder da rede estava justamente nisso. Ninguém parecia obedecer a ninguém. As coisas simplesmente aconteciam. Clara entendia esse mecanismo melhor do que explicava. Sabia que influência não é empurrar portas, mas destrancar fechaduras enquanto ninguém está olhando. E Ricardo, com sua leitura fina de pessoas e contextos, sabia quando acelerar e quando deixar que o tempo fizesse o trabalho. Os convites começaram a se cruzar. Um curador pedindo opinião sobre uma política interna, uma fundação cultural querendo ouvir perspectivas externas, um gestor inseguro buscando validação antes de anunciar mudanças. Nenhuma dessas situações vinha com urgência explícita, mas todas carregavam risco. Decidir errado significava expor a rede. Decidir certo exigia firmeza sem ruído. Em uma dessas ocasiões, surgiu um dilema delicado. Um espaço importante, conhecido por práticas excludentes, buscava se reposicionar. Queriam apoio, legitimidade, uma transição sem escândalo. Em troca, ofereciam visibilidade. Era tentador. Era perigoso. Clara ouviu tudo com atenção, sem interromper. Ricardo observou o tom, as pausas, as palavras escolhidas. Quando a conversa terminou, não houve resposta imediata. Eles sabiam que o silêncio também é uma forma de decisão. Se aceitarmos assim, disse Ricardo depois, validamos o passado. E se recusarmos de forma direta, completou Clara, fechamos uma porta que pode ser útil. A solução não veio como um meio-termo frágil, mas como um desvio inteligente. Propuseram um projeto piloto, pequeno, discreto, sem divulgação inicial. Um espaço de teste onde novos protocolos seriam aplicados sem rótulo. Se funcionasse, cresceria por mérito. Se falhasse, morreria sem ruído. A resposta veio rápida demais, sinal claro de que a outra parte precisava mais do acordo do que demonstrava. A rede havia funcionado, não pela pressão, mas pela clareza. Situações assim tornaram-se frequentes, não conflitos abertos, mas encruzilhadas silenciosas. Clara e Ricardo nunca se colocavam como protagonistas, preferiam criar condições para que outros tomassem as decisões certas, acreditando que eram suas. Esse era o controle mais estável, aquele que não precisa ser reafirmado. Em reuniões fechadas, Clara fazia perguntas que deslocavam o eixo da conversa. Quem fica de fora quando decidimos assim? O que acontece quando alguém não conhece o código implícito? Não acusava, investigava. E investigação bem feita constrange mais do que denúncia. Ricardo, por sua vez, atuava nos intervalos, conversas de corredor, comentários neutros ditos com precisão cirúrgica. Ele sabia plantar dúvidas sem gerar resistência, sugerir caminhos sem parecer interessado,
Sua força estava em tornar inevitável aquilo que parecia apenas razoável. A rede crescia. Pessoas que nunca se encontrariam em circunstâncias normais começavam a compartilhar valores, práticas, expectativas. Não havia manifesto, havia repetição. Quando algo funciona, é copiado. Quando é copiado o suficiente, vira norma. Houve um momento em que Clara percebeu o alcance real daquilo que estavam construindo. Estavam em um evento distante, em outra cidade, outro contexto. Um diretor subiu ao palco e falou sobre novos critérios de acesso e responsabilidade institucional. As palavras eram familiares demais, não porque tivessem sido escritas por ela, mas porque tinham passado por alguém que passara por alguém que passara por ela. Ela sentia um aperto breve no peito, não de vaidade, de responsabilidade. Vai ficando grande, murmurou Ricardo. Clara assentiu. Por isso precisa continuar silencioso. Poder visível atrai disputa, poder discreto organiza. Nem todas as decisões eram confortáveis. Às vezes precisavam se afastar de pessoas que não conseguiam acompanhar a mudança. Outras vezes, dizer não, onde antes teriam aceitado por estratégia. A rede não era um abrigo emocional. Era um sistema vivo, exigente, que pedia coerência constante. Ainda assim, havia momentos de satisfação profunda. Como quando uma jovem profissional agradeceu por uma oportunidade sem saber exatamente quem a abrira. Ou quando um protocolo novo evitou sem alarde uma exclusão que antes seria automática. Pequenas correções, efeitos duradouros. Clara e Ricardo continuavam andando sem escolta, sem títulos visíveis. Entravam nos lugares como sempre entraram, mas algo nos olhares havia mudado. Não era deferência exagerada, era reconhecimento difuso. As pessoas sentiam, mesmo sem saber por quê, que aquelas presenças importavam. E isso bastava. No fim de uma noite longa, sentados em silêncio, Ricardo comentou que tudo aquilo acontecia sem ninguém levantar a voz. Clara sorriu, cansada e lúcida. Sistemas não mudam por grito, mudam por circulação. Eles sabiam que ainda havia muito a ajustar. Redes exigem manutenção, atenção constante, mas também sabiam que haviam cruzado um ponto irreversível. A influência já não dependia deles estarem presentes. Ela continuaria se movendo, conectando, ajustando. A rede invisível estava ativa, e seu poder não vinha do confronto, mas da inteligência compartilhada, da estratégia paciente, do controle que se exerce sem nunca precisar se anunciar. Era por isso que funcionava. Era por isso que permanecia. O convite chegou sem ênfase, impresso em papel espesso, letras discretas, como tudo o que realmente importa. Um evento de calendário fechado, desses que não aparecem em redes sociais, onde decisões são tomadas antes de virarem notícias. Clara leu uma única vez e colocou o envelope sobre a mesa, alinhando-o com cuidado. Ricardo observou o gesto e soube, pelo modo como ela endireitou o papel, que algo ali já estava decidido. Não era um retorno triunfal, não era um acerto de contas, era apenas o momento em que as linhas traçadas ao longo do tempo se encontrariam. O salão escolhido para o evento mantinha a mesma elegância contida dos lugares que, no passado, haviam testado a paciência deles. Luz suave, vozes baixas, sorrisos treinados. Tudo parecia confortável demais para admitir tensão, e ainda assim ela estava ali, vibrando sobre a superfície, esperando o instante certo para se revelar. Clara e Ricardo entraram juntos, sem pressa. Não anunciaram chegada, não buscaram olhares. Foram reconhecidos, sem serem apresentados. O tipo de reconhecimento que não se aprende, apenas se sente. Algumas conversas cessaram por um segundo a mais do que o necessário. Outros cumprimentos vieram rápidos demais, como se quisessem garantir neutralidade antes que qualquer associação fosse feita. Então ele apareceu. O antigo vendedor, agora promovido, acreditava-se, conversava com um pequeno grupo próximo à mesa central. O tom seguro, a postura confiante, a convicção de quem nunca fora obrigado a revisar o próprio lugar no mundo, até que seus olhos encontraram os de Clara. Não houve choque visível,
Apenas um atraso mínimo na respiração, um ajuste tardio no sorriso. Ele a reconheceu não pelo rosto, mas pelo efeito, pelo silêncio que se abriu ao redor dela, pelo modo como outras pessoas, instintivamente, se voltaram para ouvir quando ela começou a falar com alguém ao lado. Ele percebeu naquele instante que algo estava fora do eixo. A reunião principal começou sem cerimônia. Dados foram apresentados, projeções discutidas, parcerias revistas, tudo técnico, objetivo, impossível de contestar sem parecer despreparado. Clara não liderava a mesa, não precisava. Suas perguntas vinham no momento exato, deslocando decisões como quem move peças invisíveis. Esse critério foi revisado? Quem valida essa etapa? Qual o impacto disso no acesso inicial? Perguntas simples, cirúrgicas. Ricardo observava o ambiente enquanto ela falava. Via os antigos protagonistas da exclusão, não apenas o vendedor, mas outros como ele, se mexerem nas cadeiras, consultarem documentos que até então nunca haviam precisado abrir. A segurança anterior começava a ceder lugar a uma cautela desconfortável. Não havia acusação, não havia memória explícita do passado, e ainda assim ele estava todo ali, condensado no constrangimento que crescia. Em determinado momento, um dos responsáveis anunciou uma alteração estratégica, um ajuste em processos de recepção, validação e acompanhamento. O discurso era neutro, quase burocrático, mas os efeitos eram claros para quem conhecia a história. Aquela mudança eliminava exatamente o espaço onde abusos sutis haviam prosperado. O vendedor engoliu em seco. Ele sabia. Sabia porque reconhecia o desenho da própria conduta, agora neutralizada por normas que não podiam mais ser usadas como escudo seletivo. Clara manteve o olhar baixo, anotando algo que não precisava ser lembrado. Não buscava reação. Sabia que a confrontação mais profunda acontece quando não se oferece saída emocional. Não havia como ele se defender, não havia quem acusar, apenas a percepção clara de que o mundo havia se reorganizado sem pedir permissão. Durante o intervalo, ele tentou se aproximar. Clara, disse, usando o nome como quem testa uma superfície instável. Clara levantou os olhos. Calma. Pois não? Havia ali tudo o que ele temia e nada do que esperava. Nenhuma ironia, nenhuma cobrança, apenas presença. Eu queria dizer que estamos revendo muitas práticas, continuou ele, a voz um pouco mais baixa do que pretendia. Tem sido necessário. Clara assentiu. Mudanças são necessárias, respondeu. Não acrescentou mais nada. Ricardo observava de longe. Viu o homem ficar ali por um segundo a mais, esperando algo que não viria. Absolvição, talvez, ou conflito. Recebeu apenas silêncio, e o silêncio, naquela altura, era insuportável. O restante do evento seguiu com uma precisão quase cruel. As decisões tomadas ali consolidavam meses de trabalho invisível. Projetos eram aprovados, parcerias redesenhadas, pessoas antes centrais tornavam-se periféricas, sem que ninguém precisasse dizer porquê. A vergonha não foi pública, não foi espetacular, foi íntima. Cada um dos antigos agentes da exclusão sentiu à sua maneira a diferença entre ser tolerado e ser relevante, entre ocupar espaço e ter influência real. Clara e Ricardo saíram antes do encerramento formal. Não havia motivo para permanecer. Do lado de fora, o ar noturno parecia mais leve, como se a cidade tivesse exalado junto com eles. Eles entenderam, disse Ricardo, depois de alguns passos. Clara concordou. Não todos, mas o suficiente. Não havia satisfação ruidosa, não havia sensação de vitória convencional. O que existia era algo mais estável, a certeza de que a justiça, quando bem arquitetada, não precisa de palco. Ela se manifesta quando o sistema começa a responder de forma diferente às mesmas pessoas de sempre. Enquanto caminhavam, Clara pensou em quantas vezes imaginou confrontos que nunca aconteceriam,
enquanto as respostas afiadas havia ensaiado para momentos que não pediram palavras. Aquilo que se desenrolara naquela noite era mais eficaz do que qualquer discurso. A confrontação silenciosa tinha feito o seu trabalho. E os culpados, ou cúmplices, sabiam, não porque alguém os apontara, mas porque sentiram, no corpo, o deslocamento. O mundo já não se organizava ao redor deles. Clara e Ricardo seguiram adiante sem olhar para trás. O impacto já estava em curso, e como tudo que realmente transforma, não precisava ser anunciado para ser irreversível. Não houve um dia específico em que Clara percebeu que tudo estava consolidado. Nenhum marco oficial, nenhum anúncio, nenhuma sensação de fim. A mudança real nunca se apresenta como encerramento. Ela se revela na ausência de tensão, no fato de que certos cuidados já não são necessários, de que certos medos deixam de acompanhar cada passo. Foi numa manhã comum, atravessando a cidade sem pressa, que ela sentiu isso com clareza. Entraram em um espaço que meses antes teria exigido preparo emocional. Agora, ninguém avaliou suas roupas, ninguém mediu suas palavras antes de responder. Foram recebidos como se sempre tivessem pertencido, e talvez sempre tivessem. A diferença é que, finalmente, o sistema havia aprendido a enxergar. Ricardo percebeu no corpo antes de formular em pensamento. Os ombros relaxados, a respiração solta, o silêncio confortável entre uma interação e outra. O respeito não vinha como exceção, vinha como norma, e isso mudava tudo. Os protocolos estavam lá, visíveis apenas para quem sabia procurá-los. Critérios claros, processos revisados, linguagem precisa. Nada ideológico demais para gerar resistência, nada vago demais para permitir desvios. A ética havia sido incorporada à estrutura, não como discurso, mas como prática cotidiana. Funcionários novos já eram treinados sobre essa lógica. Os antigos, os que aprenderam, tornaram-se guardiões discretos da mudança. Os que resistiram haviam, naturalmente, ficado pelo caminho, não expulsos, apenas superados por um sistema que já não dependia deles. Clara observava tudo com uma atenção tranquila. Não havia necessidade de corrigir, de intervir, de lembrar o passado. O que estava em funcionamento agora não precisava dela para se sustentar. E isso era o sinal definitivo de que haviam feito a coisa certa. O poder que exige presença constante é frágil. O que se mantém sem vigilância é legítimo. Eles não eram celebrados, não recebiam créditos públicos, seus nomes não estavam em placas nem discursos, mas eram ouvidos, considerados, respeitados de forma consistente, não circunstancial. Quando falavam, havia espaço. Quando silenciavam, havia atenção. A dignidade que lhes fora negada no início da jornada, agora se impunha sem esforço. Não como revanche, mas como consequência. Ricardo pensou em quantas vezes no passado imaginara que vencer significava ser visto, reconhecido, aplaudido. Agora entendia. Vencer era não precisar provar nada. Era circular com integridade intacta por espaços que antes tentaram reduzi-los e perceber que esses espaços haviam mudado para acomodar algo maior que o orgulho de poucos. Eles se sentaram juntos em um banco ao fim da tarde, observando o movimento lento das pessoas. Nenhuma conversa estratégica, nenhuma análise urgente, apenas presença. Se alguém nos perguntasse como fizemos isso, Ricardo disse quase como uma provocação gentil, o que você responderia? Clara pensou por um instante, não porque fosse difícil, mas porque a resposta precisava ser justa. Eu diria que não fizemos nada sozinhos, respondeu. Apenas escolhemos não reagir do jeito que esperavam, e isso mudou o jogo. A paciência havia sido confundida com fragilidade, o silêncio com submissão, a ética com ingenuidade. Mas cada uma dessas escolhas, feitas repetidamente, construíra algo que nenhum confronto direto teria alcançado, um sistema melhor. Um espaço onde o respeito não dependia de aparência, de origem ou de códigos secretos. A jornada deles não terminava ali, nunca termina. Mas aquele ciclo, iniciado no julgamento silencioso, estava completo. Não porque os erros haviam sido apagados,
mas porque haviam sido transformados em estrutura, aprendizado, limite. Clara lembrou-se dos primeiros dias, dos olhares desviados, das regras usadas como armas, da exclusão educada que machuca mais por não deixar marcas visíveis. Lembrou-se da raiva contida, da escolha consciente de não devolver na mesma moeda. Hoje, tudo aquilo parecia distante, não esquecido, integrado. Eles haviam restaurado algo mais profundo do que a própria imagem. Haviam restaurado a confiança de que é possível agir com inteligência, paciência e ética sem se perder no processo. Que o poder não precisa humilhar para ser efetivo. Que o respeito verdadeiro nasce quando ninguém está tentando parecer superior. Ao se levantarem para ir embora, cruzaram com um jovem casal entrando no mesmo espaço. Olhar atento, passos cautelosos. Clara reconheceu aquele estado imediatamente. Era o espelho do passado. Antes que qualquer pensamento se completasse, um funcionário se aproximou, sorriu, perguntou como poderia ajudar. Sem avaliação, sem dúvida. Clara sentiu algo se fechar dentro de si, não como um ponto final, mas como um círculo completo. É por isso, disse ela enquanto caminhavam, que tudo valeu a pena. Ricardo segurou sua mão, firme, não como apoio, mas como reconhecimento mútuo. A mensagem que ficava não precisava ser dita em voz alta. Ela se manifestava no funcionamento do mundo ao redor. Poder não é barulho. Respeito não é concessão. Justiça não precisa de espetáculo. Ela precisa de inteligência para enxergar o sistema, de paciência para atravessá-lo e de ação ética para transformá-lo, sem se tornar aquilo que se combateu. Clara e Ricardo seguiram adiante, integridade intacta, passos tranquilos, certos de que a dignidade, quando restaurada, não se anuncia. Ela simplesmente permanece.